Muito bem, a partir de agora sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do programa Mulheres. Eu sou Denise Bichanen e com você a partir de agora então também aqui recebendo os nossos convidados para uma hora estarmos muito bem acompanhados, claro, sempre com você aí do outro lado e esse momento aqui que envolve, né, a nossa TV Galega, a imagem da cidade. E o meu primeiro convidado, direcionando o olhar para a saúde, para a educação, para o fortalecimento da medicina. Comigo aqui, o Dr. Flávio Bernardes, que é gerente médico do Hospital Santa Isabel e também o responsável pelo programa de residência médica, Sim. que é a pauta aqui da nossa entrevista. Dr. Flávio, seja muito bem-vindo à TV Galega. Denise, muito obrigado. Primeiro agradecer o convite da TV Galega e o teu acolhimento, né? Porque a gente ter esse espaço na mídia para poder divulgar o que nós temos de melhor na cidade. Eu suspeito falar, porque a gente tem um dos pontos de melhor no Santa Isabel, que é a educação, que é a formação médica, é um privilégio. Então, obrigado pelo horário, obrigado por vocês estarem assistindo com a gente. Eu espero retribuir um pouquinho desse acolhimento, desse carinho. Obrigado. Vamos começar do início, doutor. O que significa um programa de residência médica dentro de um hospital? Nesse caso, temos no Santa Isabel, é referência para o país, Sim. mas que programa que é esse? O que significa isso na prática? Tá, vamos lá. Primeiro eu vou tentar quebrar alguns tabus, tá, Denise? Residente é um médico formado. Ponto. Nós temos 6 anos de graduação, no 6º ano você termina a faculdade e aí você faz uma prova de residência. O que é essa prova? Você sai como médico generalista, na visão da faculdade, e você, por aptidão, no meu caso, comecei com cirurgia, depois acabei mudando para saúde coletiva, mas vou fazer ortopedia, vou fazer neurocirurgia, vou fazer clínica médica, né? Você faz uma prova para focar nessa tua especialização. E a residência é justamente isso. Então, o primeiro tabu. Mas não é nem médico, não. É um profissional médico formado, que entra no programa para poder ganhar habilidades e uma expertise e uma especialização reconhecida pelo MEC, porque existe a diferença de residência e especialização ou pós-graduação. A residência médica é um concurso público, você tem nota, tem meta, tem classificações, e você ganha uma bolsa do Ministério da Saúde. Algumas bolsas vêm direto do Ministério, outras bolsas são híbridas do hospital com o Ministério. Então o médico acaba escolhendo a sua continuidade de educação dentro de uma especialidade. Então esse é o primeiro tabu. Qual a importância disso? Precisamos de bons cardiologistas. Um médico generalista, ele vai conseguir ter uma visão ampla de 60%, 70% de uma visão de saúde. Agora, o algo mais na cardiologia, um algo mais na psiquiatria, um algo mais na neurologia, na neurocirurgia, é necessária essa especialização. Então, é um olhar mais focado, é um estudo mais focado, é um treinamento mais focado em cada área da medicina, nas subespecialidades, né? E são quantas especialidades hoje que o hospital possibilita justamente essa capacitação a mais? São 11 especialidades. Estamos falando de clínica médica, de nefrologia, de neurologia, neurocirurgia, radiologia, neurointervencionista, terapia intensiva. Então a gente tem uma gama de especialidades que nós começamos em 1999, tá? Hoje, até o ano passado, nós formamos 394 especialistas nessas 11 especialidades, com a nota máxima, tá? Outro ponto, nota máxima de classificação no Conselho Nacional de Residência Médica. Nós somos muito bem conceituados. Para vocês terem uma ideia, começaram as inscrições, terminam as inscrições final de outubro. A média candidato-vaga está em 12 candidatos por vaga. Tem especialidade com 20 candidatos vaga. Então, prova o quê? E não é propaganda, é o boca a boca. Quem faz a residência, comenta, fiz a residência de clínica, vai para o Santa Isabel. É um hospital de referência. Depois ele continua na Nefro, continua com a gente. Então, é mais ou menos esse universo, seria mais ou menos esse contexto, o peso da residência médica para um hospital. Você formar especialistas, no nosso caso, serviço público, 85%, a gente está devolvendo para a população uma gama de médicos melhores qualificados. Doutor Flávio, e qual é o tempo dessa formação, estando ali nesse processo de aprendizagem junto com vocês pelo programa? Depende da especialidade, são 2 a 3 anos de formação. Se eu quero sair como clínico, 3 anos.
R1, R2, R3. Algumas subespecialidades, por exemplo, nefrologia, alguns casos, ou outras especialidades, necessário 1 ano de clínica médica para depois você cursar uma subespecialidade. Urologia, geralmente você começa com 1 ano de cirurgia geral e vai para uro. Então tem algumas especialidades que você precisa fazer um pré-requisito e outras você pode seguir, mas de uma formação média, 3 a 4 anos. Quantos anos o senhor é médico? Essa pergunta não faz isso comigo. Gente, não vale. Eu estou com 50 anos, estou formado foi em 1999, 26 anos. A sua formação direcionada dentro da área médica, qual que é? Eu fiz cirurgia geral no início, depois fiz especialização, prova em saúde coletiva e saúde do trabalhador, fora os não médicos, né? Porque eu trabalho hoje, né, como estava comentando contigo, uma parte administrativa dentro da medicina, e fora assim, gestão de... Resumindo, 12 anos de investimento, de estudo, 2 cirurgia geral, 2 saúde coletiva, fora saúde do trabalhador, mais 1 ano e meio, fora pós, são 12 anos de formação para chegar onde eu estou hoje com meus 50 anos. E eu vou explicar o porquê da minha pergunta, porque assim, doutor, eu queria poder entender, geralmente os médicos ali, eles já vêm com uma ideia qual é a área que eles querem investir para o seu aperfeiçoamento, ou eles se colocam à disposição para poder ser lapidado por diferentes áreas? Geralmente a gente vê muito da faculdade, quando no primeiro ano, já vou ser neurocirurgião. E aí você começa a passar por ginecologia, você começa a passar por oftalmologia, você começa a passar por imagem, você começa a passar por patologia, que é uma especialidade que quase ninguém fala, que é você trabalhar as lâminas de peças anatômicas para ver se tem câncer ou se tem câncer. Então você começa e aí vai o perfil. Tem médico que não, e não é feio, e não é errado falar isso, tem médico que não consegue ter um contato muito direto com o paciente. Existem especialidades médicas tão importantes quanto que não necessitam tanto um approach assim com o paciente. Tem outras especialidades que você precisa conviver com criança, a pediatria, tu tem que ter esse feeling. Então é muito comum, e te falo assim, muito comum, a não ser quem já filho de médico, o pai é um grande oftalmologista, já tem uma clínica. Já respira isso já há muito tempo, né? Mas assim, mais de 80% você entra pensando uma coisa e sai totalmente, e até cômico, né? Ué, tá fazendo isso, mas 4 anos, 5 anos atrás você falava isso. Porque depende do preceptor, depende onde você deu o estágio. Por que eu pensei em cirurgia? Eu tinha uma boa mão clínica, mas quando eu caí no meu estágio de cirurgia, eu tive excelentes preceptores, excelentes professores, com um olhar carinhoso para o paciente. E aí tu acaba se identificando e você vai buscando algo que te toca mais, que te completa mais. Como é que a gente pode falar também sobre esse avanço da medicina e, ao mesmo tempo, né, nessa relação ainda médico-paciente, por mais tecnológico que esteja, por mais avançado que seja, né, essa área de vocês, mas essa relação justamente entre médico e paciente, olhando para a parte humana, doutor? A gente está vivendo um momento, até focar bem para você que está em casa, a gente está vivendo um momento muito delicado da medicina. Não da medicina, vou dar um passo antes, das relações humanas. A gente está vivendo um momento de exceção no mundo todo. Se perdeu o seu respeito pelo próximo. Isso é fato. Ponto. E agora, puxando para o nosso mundo, a gente lida com pessoas doentes. Então, a gente não pode tentar se contaminar por isso. Esse é o primeiro ponto, já vou chegar na tecnologia. Esse é mandatório. A tecnologia, entrando nesse contexto de relacionamento, nesse mundo frenético, tem seus prós e seus contras. Uma grande barreira que a gente está vivendo hoje, falando de tecnologia, é o Dr. Google, o Dr. Aplicativo. Estou com dor abdominal. E eu posso ter câncer, doutor? Posso fazer isso. O caso aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa do grupo Sistema S, e chegou um executivo. O senhor se incomoda? Eu baixei na internet aqui no Google, pedi esses exames para o meu check-up. Aí eu disse assim, qual é a sua função? Qual é a sua profissão? Sou engenheiro. Eu falei assim, como é que você se sentiria se eu chegasse com uma planilha feita por mim e pedisse para você validar os teus dados? Esse está sendo um ponto de atenção com a tecnologia, um ponto muito negativo. As pessoas estão com uma mania de se automedicar, se autoexaminar, se autodiagnosticar,
por causa dessa facilidade. E se auto-isolar, não querendo uma continuidade, porque de repente já achou que está com aquilo ponto, e aí tem medo de avançar porque não quer descobrir o pior. Isso, que é um pouco do que aconteceu na pandemia por outro motivo. Você não podia ter acesso, 2, 3 anos depois chegaram as doenças crônicas muito piores. Justamente isso, tem paciente que começa a ver alguns sintomas, trata aquele sintoma, mas não sabe que aquele sintoma pode ser um desdobramento de uma coisa muito pior. Esse é o ponto ruim. Por outro lado, gente, é um banco de dados muito grande. Você pode usar. Por exemplo, a gente faz estudos hoje, estudos randomizados ou meta-análises, que você consegue buscar no banco de dados, uma inteligência artificial, vários resumos. Vamos falar, né, uma coisa que eu gosto muito, reabilitação de Parkinson. Então você consegue buscar um banco de dados muito grande. Então, novamente, é uma linha tênue. É importante, mas com o seu cuidado. Agora, o ponto principal, isso não muda em nada o toque. Isso não muda em nada o escutar. 88%, gente, 88% dos médicos, infelizmente, interrompem a fala do paciente nos primeiros 40 segundos da conversa. Ah, sim, a tua dor. Não, deixa o paciente falar. Não vou entrar no contexto da prevaricação, da deteriorização do trabalho médico, da baixa remuneração. Esse é outro contexto. Mas, deixa o paciente falar. O paciente te dá o diagnóstico. E esse paciente tem um histórico, tem um meio familiar, um ciclo familiar, que faz também a diferença nesse conhecer o paciente. Como é que foi a tua mãe comentou contigo como é que foi a tua gestação? A tua mãe tem alguma doença de base? Teu pai tem alguma doença de base? E aí você começa a fazer algumas correlações. Então você deixa o paciente falar. Então a tecnologia é importante? Claro que é. Gente, não tem como mudar isso, tá? É importante. Mas o toque, o ouvir, acolhe. O ser humano por si só precisa ser acolhido. O ser humano doente, ele tem que ser acolhido. Tá? É difícil? É difícil. Nós também temos problemas matrimoniais, problemas financeiros, problema com o filho, problema de trabalho. Só que eu que escolhi ser médico, né? Porque não foi meu pai que me obrigou. Eu falo que eu queria ser padre, ninguém acredita. Né? Mas eu escolhi ser médico. Então a gente tem que fazer algo mais. Isso não é fácil. Novamente, volta no contexto anterior. Nós estamos vivendo um mundo de exceção. Mas, por favor, continue acreditando. Infelizmente, é a minoria ruim que sobressai. A grande maioria está para ajudar. E eu sou suspeito. Visita o hospital. Eu perguntaria agora para o senhor também, esse ponto é também colocado como ordem do dia nessa formação através do programa de residência médica junto com os alunos que estão ali, alunos médicos, junto ao Hospital São Isabel? Sim, a gente está no processo de reestruturação de toda a grade da residência, tentar se adequar a ela no momento atual do mundo. O que é o atual momento do mundo? Essa enxurrada de informação, essa enxurrada de uma necessidade de imediatismo. O paciente é um paciente hipertenso crônico, que ele chega para você, doutor, tem que dar um remédio para eu ficar bom. Não, calma. Então a gente tenta trazer e tenta mesmo, e particularmente eu estou 5 meses no hospital, estou há 5 meses conversando quase todo dia com os residentes. Gente, vamos mostrar, vamos entender, vamos começar a identificar para o paciente o início, o meio e o fim. Então a gente tenta trazer um olhar mais humanizado. Faz parte da grade, tá? Isso faz parte da grade da residência. A gente faz um olhar mais humanizado. Nem sempre a gente consegue como deveria, mas assim, novamente sou suspeito porque eu estou liderando esse projeto. E eu chamo de molecada porque são mais novos, tá? Porque de onde eu venho não é pejorativo isso. Então tem que tomar cuidado. Mas a meninada é muito boa. A gente pegou uma época, uma turma muito boa. São 71 residentes. E eles são identificados para os pacientes que são médicos residentes? Sim, tem uma diferenciação, a questão até da própria roupa, a vestimenta deles também? Tem identificação. E outra coisa, e são residentes por especialidades. Então, se o paciente da cardiologia, ele conhece os staffs e os médicos residentes. Como é que funciona? Os médicos residentes, junto com os staffs, passam a visita de manhã cedo, ou às vezes tem aula de manhã um pouco mais cedo, ou passam a visita e depois tem aula, dependendo da grade, e eles
acabam dividindo com o staff, ou com o preceptor, que a gente chama da especialidade, toda a conduta diária do paciente, e depois, durante o dia, o residente vai acompanhando. Pegou o exemplo, Denise, desculpa, Denise, agora eu vou te internar. A Denise, da cardiologia, paciente hipertensa, descompensada, teve alteração de sódio, potássio, por causa dos remédios, blá, blá, blá. Eu, de manhã cedo, eu passo com o meu preceptor, a gente identifica, que a Denise é um quadro de hipertensão severa, papapá, refratária à medicação, internou com pico hipertensivo. A gente cria a tua conduta, o teu processo terapêutico do dia, e depois o residente vai te acompanhando. Então o paciente tem contato com o preceptor e depois no dia a dia com o residente. Então ele sabe quem é o médico dele. Tá? E como é que eu posso ter essa garantia? Porque é uma equipe multidisciplinar. Eu tenho enfermagem que cobra do Dr. Flávio se passou visita da paciente Denise ou não, se a prescrição está feita, se não está feita, por ser hipertensa, se a gente pedir um exame. Então a gente consegue, com essa multidisciplinaridade, acompanhar o paciente, o médico e o residente que está acompanhando esse paciente. É uma coisa bem transparente. E é uma somatória, é um ganho para todos, doutor. Tem que ser. Outra coisa, ninguém faz medicina sozinho, tá? É outro tabu. Médico por si só não resolve o paciente. Deixa uma coisa bem clara. Provavelmente alguém vai querer me matar vivo, mas é uma arrogância, uma prepotência achar que o médico sozinho resolve. Quem é que faz parte também desse a gente tem o médico especialista, nós temos o residente, nós temos a enfermeira, a equipe de enfermagem. Vou botar a equipe de enfermagem como um todo, enfermeira, técnica, que na verdade é quem fica o dia todo com o paciente. A gente tem que reconhecer isso. A fisioterapia, que é fundamental, a fono, a psicóloga, a assistente social. Então, e é outro detalhe. Eu sempre tento voltar para fazer um resgate do que eu falo. Estamos vivendo muito de exceção. É uma obrigação nossa que está nessa liderança mostrar que isso é exceção. Então, logo, o médico residente, falando de residência médica, ele tem que aprender a quebrar essa cultura de faculdade que eu sou, ou doutor, para saber viver num contexto. Tá? Então, também faz parte respeitar, ouvir. Na minha residência, isso há 26 anos atrás, perdão, o que eu escutava? Quem me ensinou a pegar um acesso era uma assistente de enfermagem, que nem existe mais. Não foi um staff. Quem me ensinou a fazer um baita curativo foi uma... Gente, são pessoas que conhecem muito mais do que a gente. Tem o feeling, te dá o toque. Então, faz parte também da residência essa humanização do médico. A gente precisa fazer isso. Tá? É difícil, tá? Mas a gente consegue. O Hospital Santa Isabel acaba de completar 116 anos e um dos motivos, então, desse orgulho também vivendo esse presente é contar com esse programa de residência médica, doutor. Sim, tá. São 116 anos de pioneirismo. Tá? O Santa Isabel não é uma comparação, não é uma disputa, mas é sabido que foi um hospital sempre pioneiro. Sempre inaugurou as grandes tecnologias, as grandes terapias, o transplante está aí. E com esse ensino qualificado de novos médicos, virou mais uma potência. Tanto que nós estamos com outro projeto de ampliar o núcleo de ensino. Fazer agora um ensino multidisciplinar. Também começar a pegar residentes da enfermagem, time da fisioterapia. Ele está fazendo um grande trabalho corporativo para deixar o Santa Isabel mais robusto. Temos a residência como carro-chefe e vamos ampliar, porque a gente acredita que formando médico não é só salário. Não sejamos hipócritas. Salário é importante? Mas eu formei o médico, ele conhece o nosso hospital, ele conhece a nossa rotina, ele faz parte de um contexto, ele fica, a gente retém os melhores. Por isso que a gente investe tanto. E se não retém esses melhores, eles estarão melhores nas suas áreas, nos seus campos profissionais, nas suas cidades, depois quando voltam para as cidades de origem. Sim, é um ponto, Denise, que é muito legal. Você começa a escutar, né, o fulano de tal dando super bem em Concórdia. Pega um exemplo assim, em Concórdia. Aí o pessoal assim, mas fala que ele é de Concórdia, mas ele treinou aqui. Tá falando de Chapecó, mas ele é nosso. Então a gente fica assim, é um baita orgulho. Quem estava mais... claro, eu estou começando essa jornada agora, mas quem estava mais tempo
Assim, sabem, os 394 estão mapeados, a gente sabe quem é e tá, tem o fulano do Einstein, pô, ele era nosso. E de vez em quando liga, por exemplo, saiu uma vaga nova, a gente conseguiu 2 vagas a mais. Poxa, na minha época não tinha, já estou indicando fulano, é meu primo. Então, é isso que é o legal. É isso que é que a gente ganha, é o intangível. É ver novamente a gurizada com brilho nos olhos, com muita dificuldade, porque não é uma bolsa, tá? Outra coisa, gente, essa história que medicina dá dinheiro, medicina fica rico, a gente trata paciente. Se vier alguma coisa a mais, isso é válido, tá? E falo com propriedade de causa e posso falar pelo grupo com o qual eu convivo aqui no Santa Isabel. Então, você vê a gratidão pelos intangíveis, é esse ganho do reconhecimento, é esse ganho do, pô, nós somos aqui do hospital, a gente conseguiu, a gente reverteu o paciente, cara, tá dando tudo certo, ou não, tá dando tudo errado, nunca foi assim, laboratório ainda tá uma porcaria, porque as pessoas se importam, tá? Então gente, desculpa, tô legislando por causa própria, mas é muito legal, é muito legal. Tá. Legal foi tê-lo aqui no nosso programa, te conhecer pessoalmente, poder dividir um pouquinho dessa permanência, essa referência também, através desse programa de residência médica envolvendo o nosso Hospital Santa Isabel. Doutor, muito bom tê-lo aqui e volte mais vezes, por favor. Tá. Novamente, obrigado pelo carinho, obrigado pelo acolhimento e obrigado a vocês por estarem, né, dando a oportunidade de eu poder falar para vocês e confiem, é um dos melhores hospitais do Brasil, é uma referência aqui. E eu tenho muito orgulho pelo que a cidade e pelo que o hospital está fazendo por toda a comunidade. É isso. E a gente sente isso nas suas palavras, tá? Obrigado. Gente, intervalo comercial, na sequência tem muito mais. O assunto também passa pela educação. E nesse caso, professores com a voz através de podcast, colocando um pouquinho das suas experiências, do que também enfrentam nesse dia a dia da relação família, escola e aluno. Novidades chegando. Eu volto já.